Olá, meus alunos do primeiro ano do ensino médio, através da mediação tecnológica, eu, professor Almeida, professor de Química, hein? Então, vamos apresentar para você, abordar mais uma aula, aula número 3, tá bom? De Química. Então, fique ligado aí, porque nesta aula você vai aprender sobre grandezas físicas, ou seja, você vai conhecer sobre a densidade, ok? Então, você vai conhecer sobre a densidade, conhecendo o conceito, isto é, iniciando pelo conceito de densidade e também alguns fatores que afetam a densidade. Lembrando ainda que nesta aula nós também temos um experimento, né, um tutorial, que vai fazer você entender na prática como determinar a densidade das substâncias. Fique ligado aí porque vai ser muito importante, certo? E aí, aqui é uma atividade interativa para provocar a sua memória, né? E aí, durante a aula, vamos dizer, lá em unidades de medida, até a gente falou, né? Quem seria mais pesado, 1 quilo de ouro, 1 quilo de chumbo, enfim. Aqui veio a seguinte pergunta. O que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Algodão é aquele vegetal utilizado para fabricar tecidos e etc. Mas aí, o que pesa mais? Gente, é importante ver que é o seguinte, olha aí. Os dois na balança têm a mesma massa. O que difere é a extensão. É o volume que cada um ocupa. Olha aí, o algodão está ocupando uma dimensão, um espaço, uma extensão grande. Em compensação, o chumbo, um volume pequeno, uma extensão pequena. Então, quando se falar em quilograma, 1 quilo de algodão, tecnicamente é igual a 1 quilo de chumbo. Ambos são 1000 gramas, então não tem como variar. O que varia é o volume de cada um, a extensão que cada matéria ocupa, tá certo? E aí vamos nessa. Porque temos a sensação que o tal 1 quilograma de chumbo é mais pesado. E aí você começa a pensar, e lembrando que, olha o que eu falei, em termos de massa, 1 quilograma, ambos têm 1000 gramas. O que diferenciou foi a extensão. Foi o quê? O volume que cada um ocupa. E aí agora sim, partindo do que você viu que o volume ocupa, aí é que nós partiremos para o conceito de densidade, tá bom? Então, é essa discussão a respeito das relações entre massa e volume que norteia o conceito de densidade. Por quê? Materialmente falando, densidade é a medida em massa disposta em determinado espaço físico, quer dizer, que ocupa uma certa extensão, que ocupa um certo volume. Agora, vamos considerar o seguinte exemplo. 3 recipientes iguais foram dispostos um em cada balança. Colocou-se água, colocou-se óleo e colocou-se areia. Veja bem, óleo é enunciado, né? Vamos considerar os 3 foram dispostos em cada balança. 1000 gramas de água, 900 gramas de óleo, 1900 gramas de areia. Nossos olhos veem claramente recipientes iguais, porém de massas diferentes. Você pode olhar que o volume da água coincide ou é igual ao volume do óleo. O volume do óleo igual ao volume da areia. Eu estou falando de volume. Agora veja na balança a massa de cada um. Então, olha só, a massa da areia, desse mesmo volume, você tem 1900 gramas de areia,
Nesse mesmo volume você tem 900 gramas de óleo, nesse mesmo volume você tem 1.000 gramas de água. Por isso, quando nós vimos lá, ok, que 1 quilograma, uma mesma massa, o volume era maior do algodão do que no chumbo. Portanto, nossos olhos veem claramente recipientes exatamente iguais em tamanho, porém de massa diferente. A relação massa-volume corresponde ao que chamamos de densidade, tá bom? Então, densidade ou massa específica por quê? Porque é aquela massa de um tipo de matéria que está presente num determinado volume daquela matéria. Então, matematicamente, a densidade expressa exatamente a relação entre a massa de um corpo e seu volume ocupado. Assim, dividindo a massa de um material por seu volume, teremos a fórmula que calcula a densidade. Ou seja, densidade é o quê? Olha lá. Massa sobre volume. Não é massa de substância diferente. É que a massa daquela substância ocupa uma extensão, ocupa um determinado volume. Podem ser expressas em grama por centímetro cúbico, né? Sempre unidade de massa por volume. Pode ser utilizado grama por litro, pode ser utilizado quilograma por metro cúbico. O importante é que entender que densidade corresponde ao quê? A massa sobre volume. Se misturarmos areia, água e óleo em qualquer proporção, o sistema vai apresentar o seguinte aspecto. Tá vendo? Você sabe que, olha aí, água não se mistura com areia, água não se mistura com óleo. Porém, no mesmo recipiente, por que eles estão em espaços diferentes? Porque o óleo ele tem uma densidade menor do que a densidade da água e do que a densidade da madeira. Então, a densidade da areia. A densidade da areia, relacionando massa sobre volume, eles têm o quê? Olha aí, a densidade é diferente da densidade da água e densidade do óleo. Por isso, cada um fica na sua extensão, ocupando, respectivamente, aquele volume. Quer dizer, cada substância tem sua própria densidade. Assim, podemos identificar a substância que existe no material desconhecido, calculando a densidade desse material. Podemos? Podemos sim. Então, olha só. Aqui, para você conhecer, por que eu estou falando de densidade? Densidade é uma propriedade específica da matéria, onde não existe duas substâncias com a mesma densidade. Cada substância apresenta a sua densidade. E aqui, trabalhando 1 centímetro cúbico de cada substância. Olha só. O que entendemos? É que em 1 centímetro cúbico, olha aí, ó, em 1 centímetro cúbico de mercúrio existe 13,5 gramas. Em 1 centímetro cúbico existe 3,5 gramas de mercúrio. Em 1 centímetro cúbico existe 11,3 gramas de chumbo, 10,5 gramas de prata, 7,87 gramas de ferro, 2,7 gramas de alumínio. Isso apenas no volume de 1 centímetro cúbico. Ou seja, o bambu, que é uma madeira, de 0,31 a 0,4, depende, ok, da pureza desse bambu. Borracha, 0,91 a 1,25. Porcelana, 2,3 a 2,5. Granito, 2,64 a 2,76. Diamante, 3,51 gramas por centímetro cúbico. Lembrar também que a temperatura é importante, porque se aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura, a densidade daquela substância altera. Estamos colocando aí densidade de algumas substâncias e de alguns materiais, considerando a temperatura 25 graus. Quais as substâncias puras que eu trabalhei? Mercúrio, chumbo, prata, ferro e alumínio. Diamante
Ok lá. Agora, qual material que já envolve, ok, já é uma mistura e tal, o bambu, a borracha, a porcelana e o granito. Então, com relação a isso, é importante saber que em determinadas condições de temperatura, cada material ou matéria apresenta a densidades diferentes, tá joia? E na sequência, a densidade é diretamente proporcional à massa, tá bom? E aí, assim sendo, inversamente proporcional ao volume. Então, quanto maior a massa para o mesmo volume, você vai ver que, olha, o que acontece, né? Diminui a massa, a densidade aumenta. Aumenta a massa, e aí e assim sucessivamente. Aumenta o volume. Quando você aumenta o volume, a densidade diminui. Quando você aumenta a massa, a densidade aumenta. Por isso que diz que densidade e volume são inversamente proporcionais. Inversamente proporcional, porque você viu o algodão e você viu o chumbo, ok? Apesar de apresentar a mesma massa, os volumes eram diferentes. Um aumentou, o outro diminuiu. A densidade e a flutuação. Então você pega uma rolha, uma cortiça, né? E coloca na água. Onde é que fica a cortiça? A cortiça fica na superfície, porque ela tem densidade menor. Você já pega o chumbo e coloca na água. O chumbo vai para onde? Para o fundo do recipiente, porque o chumbo tem uma densidade maior. E aí a cortiça flutua na água porque é menos densa do que o chumbo. Que o chumbo afunda, né? Porque é mais denso que o líquido. Então, considerando a água como referência, a cortiça tem menor densidade que a água é 1 grama por centímetro cúbico. E já o chumbo tem maior densidade, por isso que ele afunda. E aí, aqui você dá para interpretar ligeiramente, ok, sobre densidade, que é uma propriedade específica da matéria que relaciona a massa em relação a volume. Alguns fatores afetam a densidade. E aí nós podemos observar. Eu falei da temperatura, ok? Mas aqui nós temos o tipo de material. Substâncias diferentes possuem densidades diferentes. Por quê? Porque trata-se de propriedade específica. Temperatura. A densidade da água varia conforme a temperatura. Quanto maior a temperatura, a densidade diminui. O volume aumenta e a densidade diminui. Quanto menor a temperatura, as partículas da água, as moléculas se unem, então aí você vai ter uma densidade maior. Quanto ao estado físico, a água no estado sólido flutua na água, no líquido. O gelo, por exemplo. Por que o gelo flutua na água, se é própria água? É porque os gelos, as moléculas da água, elas estão muito unidas. Em compensação, a líquida, as moléculas estão mais separadas. Quer dizer, a força de repulsão é maior do que a força de coesão. Já no gelo, no sólido, a força de coesão é maior do que a de repulsão. Por isso que aí o volume diminui no gelo, a massa dividida pelo volume vai ser maior. Ou seja, no gelo, no caso da água especificamente, o volume, os cristais, eles têm uma forma de aumentar. É a única substância que no sólido o volume aumenta. É no estado sólido. Então, os cristais, eles formam um distanciamento e, com isso, a extensão aumenta. Quando você diminui a massa pelo volume, então, por isso que o gelo tem densidade menor. Quando chega no estado líquido, aí você tem que as partículas já estão afastadas mais constantemente. Ou seja, elas estão se movimentando de forma que o volume
que ocupa a mesma massa de água no estado líquido é menor do que o volume que ocupa no estado sólido. Isso é uma exceção para a água. Então, quanto à pressão, os gases sofrem influência de pressão. Claro, os gases são compressíveis. Você pega uma bola de aniversário, por exemplo, um balão de aniversário, e você consegue comprimir. Quanto mais você aumenta, mais você tem influência de diminuir o volume, tá? Materiais diferentes apresentam diferentes densidades. Exemplo, ouro. O ouro possui a densidade de 19,3 gramas por centímetro cúbico. E a prata, 10,5 gramas por centímetro cúbico. Uma substância no estado puro, quando ela não tem mistura com nenhum outro tipo de substância, ela vai, olha aí, ela vai apresentar uma densidade diferente de quando a mesma estiver misturada com outras substâncias. Então, ali, ó, o ovo cru em água e ovo cru quando a água é salgada. Então, o que acontece? A água salgada, a densidade é maior, o ovo, com a mesma massa, ele tende a flutuar, apresentando uma densidade menor. Em compensação, a água pura, então o ovo afunda, porque aí a densidade da água não é a mesma que a densidade da água quando ela é salgada. Portanto, substâncias dissolvidas uma na outra, como os sais dissolvidos na água, faz com que isso altere a densidade das substâncias, tá certo? E na sequência, mudança de estado físico provoca mudança de densidade de uma substância. Então, interessante você ver, o gelo, quando ele solidifica, as moléculas se afastam, gerando ângulos diferentes, aumentando o seu volume. Ora, são exceções, hein? A água tem essa exceção. Quando ela está no gelo, uma mesma massa de água, quando ela é líquida, quando ela solidifica, aquela massa passa a flutuar. Ok? Porque o seu volume aumenta e quando divide a massa pelo volume, a densidade torna-se menor. Então, por que que nas regiões dos trópicos, geralmente nós temos aí nas regiões, ok, nos outros continentes, onde tem água do mar, que as geleiras acontecem, ok? A temperatura baixa, atinge 0 graus Celsius e aí começa a formar gelo. Logo que forma gelo, então aquela massa de água, ela vai flutuar, ela vai para ficar, quer dizer, se torna uma densidade menor. O que alterou a massa? Não, alterou o volume. Quanto maior for o volume, menor é o quê? A densidade. E sendo menos denso, claro que ela vai flutuar. Gelo tem densidade de aproximadamente 0,92 gramas por centímetro cúbico. A água do mar, 1,03 gramas por centímetro cúbico. E nós sabemos que a água pura, a densidade dela é 1 grama por centímetro cúbico, tá bom? Então, moral da história, isso a 4 graus Celsius. A 4 graus Celsius, a água pura tem densidade 1 grama por centímetro cúbico. Por isso que a água do mar, por ter sais dissolvidos, a densidade é maior. Já o gelo, como aumenta de volume, internamente, a sua densidade diminui. Em vez de 1, passa a ser 0,92 gramas por centímetro cúbico. Daí a razão do gelo flutuar, né? Influência da temperatura na densidade. Tá certo? Olha aí. À medida que a temperatura aumenta, as partículas vão se separando, a densidade vai diminuindo. Quando você tem uma temperatura, então as partículas estão unidas e você tem uma densidade. Aumentou a partícula, o volume aumentou. Quando o volume aumenta, a densidade diminui. O que eu falei sobre o gelo. Então você tem aqui, nesse caso, dessa figura, você tem uma massa para o volume. O quê? Se aumentar a temperatura, as partículas se afastam, o volume aumenta, porque a temperatura aumentou, e a densidade, tá bom? A densidade, no segundo caso,
vai ser menor do que a densidade no primeiro caso. Por quê? Porque, ou seja, a densidade no primeiro caso maior do que 2 e vice-versa. O que importa é saber que quando a temperatura aumenta, o volume aumenta e a densidade diminui. Olha aí, V1 inicial, V2 volume final, temperatura, olha só. Então, nesse caso, nós temos, e aqui com relação à pressão, nós temos a pressão, e quando aumenta a pressão, o que é que acontece? O volume diminui, porque as partículas tendem a se unir cada vez mais, ficarem mais coesas. Então, a massa de um gás que está dentro do balão de aniversário, você aumenta a pressão, o que é que acontece com o volume? Ele vai ficar menor, porque o volume vai diminuir. Tá bom? Então, só para a gente lembrar em relação a alguns fatores que influenciam diretamente a densidade. Tá bom? V1, volume inicial, V2, volume final. Então, a pressão, quer dizer, significa aumento aqui, permitam-me aqui, aumento da pressão, tá bom? Só para vocês. E quando aumenta a pressão, o volume que acontece diminui. E a densidade como é que fica? Quando o volume é grande para uma mesma massa, existe uma densidade. Quando o volume diminui, então vai ser uma densidade maior. Então, neste caso aqui, a densidade em 2 vai ser maior do que em 1, porque, olha aí, porque você tem um menor volume. E assim sucessivamente. Aliás, quando você tem, exatamente, você tem um menor volume, a densidade, ok, ela fica, quando você tem maior volume, a densidade diminui. O que nós vimos com o gelo e outras explicações. Então, olha aí, por que as pessoas não afundam no Mar Morto? Quando se fala em Mar Morto, então é porque sabemos que naquele mar tem muito sais dissolvido na água. A água salgada, ela apresenta uma densidade, ok? E com isso, a densidade elevada, com isso, faz com que, verificando a massa do ser humano e o volume que ela ocupa desta água, então, com certeza, se torna densidade menor e faz com que ele flutue, tá joia? Convidamos agora vocês, meu caro aluno, já que nós falamos de densidade, para irmos lá no laboratório e presenciar, olha aí, presenciar como determina a densidade de algumas substâncias. Vamos lá então? Fique ligado! Olá, meus caros alunos, estamos aqui diante de um tutorial de Química, né? Aquele velho experimento de Química. E nesta aula de hoje, nós vamos fazer a determinação da densidade das substâncias. Que substâncias são essas? Então, nós temos o ferro, que é o prego, que corresponde ao ferro fundido, e nós temos a madeira seca, tá legal? Através desse retângulo. O que é a densidade? Densidade significa a relação entre a massa de uma substância e o volume que ela ocupa. O que aconteceu? Eu peguei 10 unidades de prego, pesei na balança e encontrei uma massa de 18 gramas. Esses 10 pregos eu tirei da balança e na proveta de 100 ml eu coloquei 20 ml de água. Olha só, 20 ml de água na proveta. Ao pegar as 10 unidades de prego, eu coloquei na proveta e observei que houve um deslocamento de volume igual a 2 mililitros. Esses 2 mililitros, exatamente o volume que essas 18 gramas de ferro ocuparia se tivesse sozinho. Diante da massa do ferro, 18 gramas, diante do volume deslocado, 2 ml, agora eu vou calcular a densidade.
Então, chegamos à conclusão de que a densidade do ferro, dividindo 18 gramas por 2 ml, corresponde a uma densidade de 9 gramas por mililitro. Isto é, para o ferro, cada mililitro ou cada centímetro cúbico, que você tem, existe uma massa de 9 gramas. Então, essa é a relação massa-volume que determinamos a densidade do ferro. A outra substância é a madeira, e para isso nós escolhemos a madeira seca. Então, eu peguei um pedaço de madeira seca e vamos determinar a densidade da madeira. De que forma? Como eu vou utilizar a massa? A massa da madeira, eu pesei na balança e encontrei 78 gramas desse pedaço de madeira. Tudo bem. E o volume? O volume, olha, no prego eu coloquei na proveta e medi o volume deslocado de 2 ml. Para a madeira, não. A madeira eu tenho que considerar as 3 dimensões: comprimento, largura e altura ou espessura. E quando eu utilizei a régua, eu encontrei comprimento 12 centímetros, largura 8 centímetros e espessura ou altura 1,2. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado, vezes centímetro, centímetro cúbico. Portanto, ao multiplicar 12 vezes 8 vezes 1,5, o volume da madeira foi 144 centímetros cúbicos. Como eu tinha pesado na balança, a massa era 78 gramas, quando eu dividi, encontrei a densidade 0,54 gramas por centímetro cúbico. Significa dizer que cada centímetro cúbico da madeira seca corresponde a uma massa de 0,5 gramas. E é por isso que a madeira seca, quando você coloca, ela flutua, uma vez que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. A madeira seca tem densidade menor. Ok, meu caro aluno? Então, vimos que a densidade do ferro, 9 gramas por mililitro. E a densidade da madeira, 0,54 gramas por centímetro cúbico. Esperamos que você tenha entendido sobre o experimento aqui realizado, relacionado à fundamentação teórica que nós abordamos para vocês sobre a densidade das substâncias, ok? Então, até o próximo tutorial, meu caro aluno. Valeu! E aí, meu caro aluno, você viu aí como se mede a densidade? Olha aí a densidade da madeira, como é legal, né? Então, você viu a densidade do prego e a densidade da madeira. Então, as técnicas de como você dividir são diferentes. Mas, no geral, densidade significa massa por volume. Então, você tem que saber a massa, ok? E depois, como determinar o volume que aquela massa ocupa. Para depois, ao fazer a divisão, relacionando, você chega no valor da densidade de cada substância. Valeu? Então, esperamos que tenha aproveitado bastante. Vamos agora dar continuidade aqui sobre densidade, não é isso? Olha, existem instrumentos que medem diretamente a densidade também das substâncias, principalmente quando as substâncias forem líquidas, que são chamados densímetros, né? Os densímetros das bombas de álcool, né? Combustível ou de gasolina, medem a densidade, de modo que o consumidor vai identificar se o combustível está ou não adulterado. Isso é uma técnica, tá certo? Portanto, existe já os densímetros já pré-determinados, quando você conhece o valor da densidade, e aí você faz o comparativo, tá certo? E assim agora convido você para um aprender fazendo. Você viu que quanto mais se faz, mais se aprende, não é mesmo? Então, olha aí, ó, o enunciado aqui diz o seguinte. O estudante desejava medir o volume de um parafuso grande. Para isso, colocou água em uma proveta
e determinou o volume de água. Em seguida, colocou o parafuso e novamente, olha, determinou o volume. Então, se você observar, olhando o volume que você tinha de água antes e o volume que a água ocupou depois. Onde é que está o volume maior? Você viu lá no caso, quando você tem um certo volume de água, colocou o prego, então colocou o ferro, o volume subiu. E aí você vai encontrar o delta, quer dizer, a variação do volume de água que acresceu. É por aquele volume que você vai dividir a massa da substância. Por quê? Aquele volume que acrescentou seria o volume que aquela substância ocuparia se estivesse sozinho. E, além do mais, estudando as propriedades da matéria, então nós sabemos que existe a impenetrabilidade. Impenetrabilidade quer dizer dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Então, olha aí, ó. Ele pegou um certo volume de água na proveta, leu o volume e tal. Em seguida, quando colocou o parafuso, o volume da água não diminuiu, subiu. Aí ele foi ver que, olha aí, ó, aqui aproximadamente aí 80 por aí. Então você vê que esse volume aqui é o ΔV. O volume que acresceu na água seria o volume que aquela peça, que aquele parafuso ocuparia se ele tivesse sozinho. Então, é muito importante a gente conhecer sobre a densidade. A densidade da madeira, o que vocês viram? A densidade da madeira, pesamos a madeira na balança, achamos a massa e medimos as dimensões. Comprimento, centímetro, vezes largura, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado, e vezes largura ou espessura, centímetro cúbico. Quando multiplicou esses três valores, achamos o volume pelo qual dividimos a massa da madeira. Então, foi assim que nós chegamos, ok? Para demonstrar a vocês. E aí, o volume antes era 80, o volume depois passou para 100. Observando a diferença do volume da proveta e sabendo que a massa do parafuso era de 157,4 gramas, pedimos que calcule ou determine o volume correspondente do parafuso. Ó, o volume do parafuso vai ser, quer dizer, o volume que ele ocuparia. O volume final menos o volume inicial. A água se deslocou. Por que a água se deslocou? Se deslocou porque o parafuso foi inserido na água. Aquele volume, os 20 ml, é o que eu disse. A água variou de volume, mas aquele volume é o do parafuso que se ele tivesse ocupando sozinho aquele espaço. Portanto, já que o volume é de 20 mililitros, vamos agora calcular a densidade do material. E aí, como é que ficaria? A densidade do material, que ele tem, é o ferro, que é em gramas por centímetro quadrado. Conhecendo, portanto, a relação massa sobre volume, 157,4 gramas de ferro do parafuso. Dividido pelos 20 centímetros cúbicos, ou 20 ml, que variou, então chegamos à conclusão que a densidade do parafuso, 1,87 gramas por centímetro cúbico. E eu queria lembrar uma coisa para você, meu caro aluno, que podemos referenciar que, com relação à água, 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico. Por isso que nós dissemos aqui, ó, 20 centímetros cúbicos seria aqueles 20 ml que deslocou da água. E lá no experimento vocês observaram também. Então, esse volume, quando o parafuso foi inserido na água, claro que a água aumentou de volume.
Não foi a água em si que aumentou de volume. O volume da água foi deslocado correspondente a um volume que seria do parafuso. E aí, meu caro aluno, só você, para um determinado comentário, vamos aqui o seguinte, olha só. Vocês viram na aula anterior as grandezas, massa e volume. Vocês viram as unidades, tá certo? Massa, tonelada, quilograma, grama, enfim. Em volume, você viu o quê? Metro cúbico, litro, mililitro. Quando nós viemos para a densidade, por que nós trabalhamos esse conteúdo na aula anterior? Porque nós sabíamos que aqui na aula de número 3, você ia precisar de entender sobre quais as unidades, ou seja, de massa e de volume que você ia precisar. E aí sim, você viu lá no experimento, o ferro, a madeira. Imagina se você também precisasse medir a densidade do óleo. Ô, professor, como eu vou medir a densidade do óleo? Então, só explicando para você. Todas as matérias ou substâncias que queremos determinar a densidade, precisamos verificar aquela quantidade a quantidade que refere à massa daquele material. E aí o volume. A madeira você mediu as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. O parafuso, o ferro, você estabeleceu um volume de água, inseriu a matéria e o volume foi deslocado. Aquele volume não é da água. O volume da água não aumentou. O volume da água se deslocou para uma dimensão maior e quando você fez o volume final menos inicial, é o volume do parafuso ou o volume do ferro. Ótimo. Agora, com relação ao óleo. Digamos que você queira medir ou saber a densidade do óleo. Então, meu caro aluno, é fácil. Você pega uma proveta, coloque 20 ml de óleo, 20 ml de óleo, tá bom? Lembrando, antes de você medir os 20 ml de óleo, você pega a proveta, leva na balança e tara a balança para desprezar o peso da proveta. O peso vai ser 0, ok? Aí você já mediu 20 ml de óleo, coloca na proveta, quando chegar em 20 você para. Olha na balança a massa correspondente àquele 20 ml. É aquela massa do óleo que você vai dividir pelos 20, tá bom? Ah, professor, mas minha balança não tem tara, não consigo zerar. Porque você vai no restaurante, você vai comer e lá a balança já é tarada. Você não paga a massa do prato, você paga a massa do alimento. O que acontece? Aí você teria que botar, não, é 20 ml? Então eu vou colocar 20 ml numa proveta, já que sua balança não tem tara. Você coloca 20 ml, vê a massa inicial. Ok? Aí você vai ver que vai dar a massa ali é da proveta. Quando você colocar os 20 ml, vai dar um valor maior. A massa final menos a inicial. É a do óleo, porque a massa inicial era da proveta. A diferença é a massa do óleo. Aí você vai dividir pelo volume 20 e vai achar a densidade da mesma coisa. Eu digo isso porque em algumas escolas eu tentei fazer a densidade das duas maneiras. Se você colocar a proveta e a balança dizer, a balança desprezou e deu 0, é só colocar o volume que você tem a massa do volume. E se não, você vai pegar primeiro da massa da proveta, quando colocar do óleo, você vai achar outra massa, faz a diferença, aquela massa é correspondente à massa do óleo. E aí você divide pelo volume que você estabeleceu, tá bom? Então, meu caro aluno, lembrando que nesta aula trabalhamos sobre densidade das substâncias, tá certo? Agora peço a você que fique ligado, que voltarei com os comentários e você ser bem sucedido na sua atividade de sala. Valeu?